muitos de vocês aí estão animados aí, achando que a Beth vai tocar o carrão aí. Mas não é não. Mas nós decidimos fazer alguma coisa diferente hoje pela manhã. E como está lá projetado, com Beth Portela. Então ela vai estar me ajudando aqui na exposição desse tema, esposa mais do que auxiliadora. E nós temos várias coisas aqui a meditar e possivelmente a aprender, eu espero, pela graça de Deus, sobre o que é que a Bíblia ensina em relação a essas questões aqui. Um verso muito pertinente para quando a gente estuda esse assunto é Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então eu me incluo entre esses aí que alcançou plenamente a benevolência do Senhor com a esposa que Ele me deu. E eu acho que quando a gente começa a falar do papel da esposa, nós não temos nenhuma outra maneira a não ser a ver um pouquinho a instituição do casamento. Vamos começar vendo o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre a instituição do casamento. Existem vários trechos na palavra de Deus que a gente poderia ir e tentar entender o que é que ela nos ensina nesse sentido. Mas talvez um dos mais interessantes ou pertinentes aqui seja Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6, que são palavras do próprio Jesus Cristo, e ele está relembrando a instituição do casamento. Ele foi confrontado aqui pelos fariseus, procuravam encostar ele no canto da parede lá, para que ele se contradissesse, e Jesus Cristo começa a fazer uma exposição sobre o casamento. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. E a pergunta aqui que os fariseus tinham feito era com relação à questão do divórcio. Existiam duas escolas lá, na época que Jesus estava aqui conosco na terra. Ele agora está conosco nos céus, mas ele estava aqui na época da sua encarnação e antes da sua crucificação, e com frequência os fariseus faziam perguntas assim capciosas, tentando fazer com que ele entrasse em contradição. Perguntaram a ele sobre o divórcio. Em vez de falar sobre o divórcio, ele falou sobre o casamento, o que era a instituição do casamento. E nessa palavra simples de Jesus, nessa condensação que ele faz do ensino do que é o casamento, nós temos aqui pelo menos 4 pontos essenciais que nos dizem o que é o casamento. A primeira coisa que ele diz aqui é que é uma relação singular de gênero, não é? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Não é interessante que nós estamos no meio de uma discussão sobre gênero, ideologia de gênero, questões relacionadas com gênero, e Jesus Cristo está falando aos nossos dias também, remetendo ao projeto de Deus, ao projeto original. Deus criou 2 sexos, homem e mulher, masculino, feminino. Não criou 3, não criou 4 sexos, mas 2 sexos. Então o casamento recebe essa definição que é por ser a estrutura da criação, a união entre um homem e uma mulher. Pode-se chamar qualquer outra coisa de uniões que fogem a essa descrição aqui,
mas se é chamado de casamento, está contradizendo a estrutura original da criação. Então, o casamento é essa relação singular de gênero, onde o homem se une a uma mulher, e é também uma relação singular social. Normalmente a gente ouve dizer, e isso é verdade, que a família é a célula-mãe da sociedade. E Cristo diz aqui, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. É assim que a mitose social, se a gente pudesse fazer uma comparação com um linguajar meio biológico aqui, essa célula vai se dividindo em outras células, e aí nós vamos tendo unidades independentes que é constituída pela união, depois filhos, que por sua vez vão gerar outras células e assim subsequentemente. E há um momento onde as obrigações filiais, obviamente, nunca vão deixar de existir. É o próprio Deus que diz que temos que honrar pai e mãe, mas aquela visão de subserviência ou de mando deixa de existir, porque essa nova célula ela vai ter que ter uma regência própria debaixo de Deus, ser responsável perante Deus pelas ações e pela união e pela comunhão e pela criação dos filhos perante Deus. E é por isso que há um aconselhamento muito forte de que isso seja levado com seriedade também. E não é para se cortarem os laços afetivos de maneira nenhuma, não é isso que a Bíblia ensina, mas ensina que agora há uma nova situação social na qual essa nova família ela tem uma visão independente e responsável perante Deus por aquelas coisas que tem que empreender. Então é uma relação singular de gênero, é uma relação singular social. E uma terceira coisa que nós aprendemos das palavras de Cristo ali é que é uma relação singular, única, sexual, tornando-se os dois uma só carne. Aqui tem o que é chamado da conjunção carnal, né? Os dois tornam-se uma só carne, e ele adiciona de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Agora um complementa o outro e há um relacionamento todo nessa área da sexualidade que é apropriado, que é sancionado por Deus, que tem a aprovação divina e que também traça os limites. O exercício da sexualidade, ele é propriamente executado dentro desses limites do casamento. Aquilo que se processa fora desses limites não encontra abrigo, guarida na palavra de Deus. E por último, é uma relação singular, única, espiritual. Porque Cristo adiciona às suas palavras aqui, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então procede de Deus. É a união que procede de Deus, que tem a bênção de Deus. E, consequentemente, que ambos, esposo e esposa, têm que se relacionar com Deus. E tem que ter Deus permeando o casamento, permeando ali a criação dos filhos, as atividades, as comunicações, os problemas têm que ser levados à presença de Deus em oração. É uma relação singular e espiritual. E a palavra de Deus está cheia de colocações com relação à preservação do casamento, entre as quais eu destaco essa daqui, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Podia ser mais direto do que isso, né? A instituição do casamento, ela começa com promessas feitas na presença de testemunhas, e é uma união procedente de Deus, abençoada por Deus, e consequentemente
ela tem que ser levada à frente com honra. E tem que ser preservada essa exclusividade de relacionamento sexual ali entre esposa e esposa. E aí vem essa palavra que é dura, mas procede de Deus, e nós faríamos bem em acatá-la. Deus julgará os impuros e adúlteros. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. São diversas passagens na palavra de Deus que falam sobre a necessidade de conservar o casamento em pureza, em dignidade um para com o outro, em honra. Agora, acontece que, estranhamente, e o homem é pródigo disso, as pessoas começam a tentar, às vezes, melhorar aquilo que Deus colocou, que já é perfeito. E ao longo da história, já na era do Novo Testamento, começou a surgir essa ideia de que o casamento era uma espécie de mal necessário, quando a Bíblia não trata desse jeito. A Bíblia trata como sendo uma instituição que procede de Deus. Como se o relacionamento sexual, no casamento, se isso fosse uma coisa que era impura, quando na realidade ele é exercitado com toda pureza e propriedade dentro do casamento. E então gerou-se essa ideia do celibato clerical, que as pessoas que eram líderes dentro da igreja deveriam não contrair matrimônio, porque estariam num grau de santidade acima daqueles que haviam sucumbido à fraqueza da carne e haviam constituído esposo ou haviam se casado, né, o esposo com a sua esposa e vice-versa. Então, essa ideia do celibato clerical, ela foi se construindo ao longo dos séculos e é uma distorção do ensino bíblico. A Bíblia não ensina essa doutrina, de tal maneira que quando a gente chega na época da reforma, isso já está bastante estabelecido, e o clero, naquela ocasião, não contraía matrimônio, ou, na realidade, isso acontece até os nossos dias, aqueles que se declaravam mais puros nesse sentido, eram, na realidade, até muitas vezes, mais impuros, porque procuravam outras maneiras de relacionamento sexual e maneiras veladas, impróprias e criminosas, né, no que diz respeito ao envolvimento até com menores, como isso aflora até os nossos dias. Obviamente que a gente sabe que isso não é exclusividade daqueles que praticam o celibato clerical, e a impureza, a pecaminosidade do coração faz com que relacionamentos sexuais inconsequentes aconteçam em qualquer situação, mas é muito propícia a situação do celibato para que tais pecados aflorem nesse meio. Então, quando nós chegamos na reforma do século XVI, nós temos uma espécie de resgate da família, da visão bíblica da família. Os reformadores começaram a voltar até as Escrituras. Nós já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. A reforma do século XVI, ela não inova, ela não traz novas doutrinas. Isso é um erro, pensar que na reforma do século XVI surgiram várias e diversas doutrinas. Não, os reformadores foram voltando à palavra de Deus e desenterrando, tirando o entulho de tradições que haviam soterrado a palavra de Deus. Procuravam ver se as coisas eram realmente assim. Como é que era a salvação? Era através de obras, compra de indulgências, ou era da forma como a Bíblia ensina, que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna, que nós não podemos fazer nada a não ser nos lançarmos como pecadores indignos aos pés da cruz. Começa então essa revisão do dogma do celibato. Os reformadores então viram que isso não era uma instituição que estava ensinado na Bíblia. E aí nós temos Martinho Lutero, e nós temos que entender o momento em que ele vivia, né? Você vive a vida toda numa situação onde se diz que o clero
tem que ficar solteiro, os padres têm que ficar solteiros, e agora ele vai até a palavra de Deus, começa a ver outras dimensões, e nessa daí também. Padres e freiras e aqueles que haviam renunciado à possibilidade de um casamento. Lutero começa a ver que na Bíblia não existe esse ensinamento e começa a pregar sobre isso. Tem um sermão dele, de 1519, onde ele fala exatamente aquilo que nós acabamos de ler lá em Provérbios, que a esposa é uma dádiva de Deus, isso está na Bíblia. É uma bênção, uma dádiva de Deus. E ele diz assim, o amor conjugal, em vez de ser uma coisa impura e o clero ser mais puro do que aquilo que acontece no relacionamento conjugal, o amor conjugal é o maior e mais puro de todo o amor entre as pessoas. São ensinamentos que ele traz nesse sermão lá em 1519. Vejam como ele estava assim, naquela encruzilhada, tendo que pregar a palavra de Deus, mas ainda lutando com certas questões que haviam sido ensinadas em toda a sua vida, nesse sermão de 1522. Ele disse assim, no sermão, como temo pregar sobre o casamento? Autoridades temporais e espirituais têm abordado essa questão de forma desleixada, e isso permitiu o surgimento de abusos e de situações falsas. Parece que ele está escrevendo aos nossos dias, né? Por isso eu preferiria não abordar essa questão nem ouvir nada sobre o assunto. Mas ser relutante em uma situação de emergência não ajudará. Tenho de prosseguir, tenho que instruir as consciências empobrecidas e confusas e abordar essa questão com coragem. E foi isso que ele fez. Com coragem, ele abordou essa questão, ele pregou essa questão e também ele, no seu devido tempo, contraiu matrimônio. Será que vocês conseguem identificar essas duas pessoas cujos nomes estão aí? E eu vou pedir a ajuda da Beth aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre Delete de Beer e Catarina Vambora. Bom dia. Idelete de Beer foi a esposa de João Calvino. Ele ficou solteiro por bastante tempo e eu acho que parece que ele foi empurrado a casar quando a empregada da casa dele saiu. E aí ele precisava de alguém e aí os amigos começaram a empurrar moças para ele. E ele olhava, mas não achava certa, se queria alguém assim muito dedicada a Deus. E aí apareceu uma senhora viúva que ele já conhecia, mas ela não saía muito. E aí eles se encontraram e resolveram se casar. Ela só viveu 9 anos ao lado dele, mas e a gente não sabe muito sobre ela, mas sabemos que ele não casou por amor, mas depois se aproximaram muito e ele a valorizou muito e ela cuidou bem da casa, hospedava muita gente. Ela era doente e ele também. Ele tinha dores de cabeça horríveis. Ainda assim, conseguiu escrever o tanto que a gente vê nas estantes dos nossos teólogos e seminaristas e outras pessoas também. E então, essa foi a Idelete. A Catarina Vambora era uma freira e Lutero, monge. Lutero demorou muito para aceitar casar. Ele ajudou numa retirada de, acho que foram 9 freiras, de noite de um convento. E era um vendedor de peixe que
colocou elas no lugar dos barris e trouxeram até Wittenberg, onde ele estava. E ele ajudou a achar marido para todas, exceto uma. A Beth é da direita. Então, em 2017, nós fomos para a Alemanha e ficamos na Semana da Reforma em Wittenberg. Solano estava participando de reuniões e eu fui conhecer a cidade e eu fiquei bem imersa na história da Reforma. E fui para... Então, deixa eu terminar agora de contar a história. Então, ele estava bem relutante. E ela, a Catarina, também, ela escolhia. Ela não queria todo mundo que as pessoas apontavam. Então, ela disse, meio chateada para alguém, que eu só casava com ele ou com Lutero. Mas não achava, nem pensava isso como possibilidade. Mas aí todo mundo começou a empurrar e no fim eles casaram. E foi um casamento que deu muito certo. E nós vamos falar mais, o tema é a esposa mais que auxiliadora, e podemos ver quanto ela foi mais que auxiliadora. Ela foi companheira e empreendedora. Ele herdou do governante daquele estado, daquela província onde eles moravam, o mosteiro onde ele estudou e viveu. E então ela recebeu um mosteiro com mais de 40 quartos, enorme, para administrar. E eles hospedaram muita gente. Aqui dentro desse mosteiro que virou museu, eu andei pelas salas e tudo. Aqui a gente vê um modelo em madeira da mesa, que ela tinha que fornecer comida para esse povo o tempo todo. E ele era conhecido por nunca conseguir guardar dinheiro. Se alguém tivesse um problema, então ela começou a realmente administrar. Ela tinha pomares, tinha horta, ela tinha um lago com peixe, ela tinha uma fazenda com galinha, porco, gado. E ela que era açougueira, ela que fazia isso também, era uma pessoa impressionante no tanto que ela fazia e cuidava. Ela pegava alunos, virou pensão para estudantes da universidade. Esses pagavam, era uma renda, mas eles vinham toda para a mesa dela, essa mesa aqui. E então, ela tinha... E era a oportunidade em que ele ensinava. Todos esses alunos e muita gente refugiada, tudo ficou na casa deles. Pode ficar. Então, vocês estão vendo aí, parece a mesa do acampamento lá, né? Mas o tema nosso é esposa como mais do que auxiliadores. Já falamos sobre o casamento, já falamos sobre essa questão do resgate da família na reforma. E se a gente vai falar da esposa como mais do que auxiliadora, a gente tem que falar da esposa como auxiliadora. Tem que começar por aí. E isso tem base bíblica, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, é a palavra do próprio Deus que coloca essa designação aqui na criação da mulher. Beth, você tem alguma observação aqui? Porque a palavra auxiliadora está no meio aqui do verso, né? Então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele havia criado animais,
pássaros e peixe e tudo, com dois sexos, né? Um era companheiro do outro. E o ser humano, o Adão, não havia alguém para ser a sua companheira. E Deus viu que não era bom. Faltava algo. Ele estava só. Então ele criou a auxiliadora, a Eva, que era idônea. A auxiliadora não era tipo empregada, alguém embaixo. Era alguém de lado, complemento. Essa palavra significa isso. Então, nós vemos aqui, a gente às vezes esquece isso, que antes de falar em auxiliadora, fala na questão da solidão, do companheirismo, da presença da esposa no casamento. Então, não é bom que o homem esteja só, falei em auxiliadora, que ele seja idônea, que tenha, que esteja, a questão aqui de idoneidade é que esteja em igualdade intrínseca com ele. Funções diferentes, às vezes, no lar, mas em termos de pessoas perante Deus, e nós aprendemos isso na palavra também, perante Deus não há homem nem mulher, nós somos responsáveis, cada um perante Deus, pelas nossas vidas e por nossos deveres perante Deus. Na estrutura da família, o esposo é colocado como líder, e é interessante nós atentarmos àquilo que a Bíblia ensina, porque a família ela não se desenvolveu como uma necessidade social, ela foi criada com essa estrutura, né? Já vimos lá nas palavras de Jesus, ele está lá citando Gênesis 2:24, deixará homem, pai e mãe, e ele vai então constituir essa nova família. Mas aí vem aquela questão, domínio ou submissão? Submissão não significa domínio do esposo sobre a esposa. Submissão não é um mandamento dado ao esposo. Muitos homens acham que isso aí é uma palavra para eles, mas não é. O mandamento que Deus deu aos homens foi amar a esposa. Submissão é o mandamento que é dado às mulheres para que acatem a estrutura da família, porque se um puxar para um lado e outro para o outro, vai haver dissociação e não harmonia. Tem que haver uma conjunção, alguém tem que estar liderando e essa liderança tem que ser exercitada em amor, não é domínio. Isso daqui é comparado ao relacionamento que Cristo tem com a igreja. Liderança e responsabilidade, portanto, não significa superioridade e nem auxiliadora significa inferioridade. Esses termos todos nos nossos dias têm sido rejeitados e muitas vezes pela distorção que o pecado tem colocado no que esses termos representam. Há um trecho na palavra de Deus que fala da constituição da mulher, que é extremamente pertinente à discussão que nós temos nos nossos dias. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. É interessante que a colocação é feita mesmo numa situação onde ainda o marido não está obedecendo à palavra. Mas aí vem o mandamento para o marido. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Biologicamente é assim. Deus fez dessa forma. Há, inclusive, uma gritaria bem recente agora, é interessante, de feministas, que com essa questão de equalização do sexo nos esportes, estão se colocando contra
os transexuais que brigam para serem inclusos nos esportes femininos, porque eles trazem uma vantagem competitiva indevida. Porque simplesmente estão tentando descaracterizar aquilo que faz parte da Constituição. Essa fragilidade, ela não é algo para ser desprezada, mas é algo para ser acatada, prezada e ser alvo exatamente de proteção. Tratai-a com dignidade, exatamente porque é a parte mais frágil. Não é para espezinhar, não é para maltratar, não é para dominar. Sois juntamente herdeiros, vejam a igualdade com que a Bíblia trata, da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações, para que não haja interrupção não haja briga e não haja interrupção da comunhão que devem ter os dois com Deus. Tantas palavras aqui que são importantes, né? Discernimento no tratar, amar, consideração, dignidade e co-herdeiros dessa graça na vida. Agora é interessante que Pedro está falando isso e ele fala com conhecimento de causa, porque lá em Marcos capítulo 1, versículo 30, nós ouvimos lá o registro da sogra de Pedro. Não é irônico que Pedro, que se diz que era o primeiro papa, ele era casado, né? E fala-se tanto no dogma do celibato clerical, e o primeiro papa era casado porque tinha uma sogra, né? Então, Pedro está falando aqui com conhecimento de causa também, aplicando as verdades da palavra e a ordem da criação e a estrutura da família aqui nessa questão dessa responsabilidade de amor e proteção. E tudo isso é uma imitação de Cristo. Eu vou pedir a Beth para ler aqui Efésios 5, 23 e 25. Pode ler. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E 32? Valeu? É o grande. 32, 33. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Se há alguma coisa que transparece dessas passagens aqui, é a questão do amor que tem que estar presente no casamento, e então, onde há amor, há harmonia. Onde se acata essa estrutura que foi colocada por Cristo, não há dissensão, não há sentimento, nem deve haver sentimento de inferioridade. E como eu já disse uma vez aqui, repito, o marido não é para pegar esses versos e aplicar para si a questão da submissão, para estar pressionando a esposa a certas situações, quando na realidade o mandamento que ele recebe é o de amar a esposa. E cada esposa que receba para si os mandamentos que tem aí também na palavra de Deus. Então não há por que rejeitar essa estrutura, não há base bíblica. Alguém pode até levantar argumentos sociológicos da atualidade, mas essa estrutura, Deus sabe o que é melhor para as pessoas, para a sociedade, para o homem. E o termo auxiliador, nós estamos tratando da mulher como auxiliadora, nunca deveria ser rejeitado ou considerado algo que representa inferioridade, porque Deus é chamado de Deus auxiliador. Você acha que Deus é inferior porque Ele é chamado de Deus auxiliador? Não pode ser. Deus ocupando o lugar da esposa como auxiliador
Salmo 30:10, se tu, Senhor, o meu auxílio, a esposa é chamada de auxiliadora. Vejam, não há nada que venha a detratar essa caracterização da pessoa de Deus, nem da esposa. Salmo 54:4, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 118:7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Entre os que me ajudam. Quem são os outros que ajudam? A principal, dentro do casamento, é a ajuda que o cônjuge dá ao outro. A esposa sendo auxiliadora do esposo, o esposo amando a esposa e auxiliando e levantando também ela, permitindo que ela aflore em todas as coisas que Deus concedeu a ela, em seus talentos, suas possibilidades de exercício. E então, depois de todas essas considerações, a gente está um pouquinho mais maduro agora para tratar do tema inicial, mais do que auxiliadoras. E eu trouxe aqui uma foto da netaria toda nossa. É uma foto meio desatualizada, está faltando um neto aí, porque eles, enquanto a gente dorme, eles surgem. Tem 11 aí, falta um, né, Beth? E aqui queríamos falar exatamente isso, mais do que auxiliadora. Se é mais do que auxiliadora, o que é? Companheira fiel e empreendedora. E aí, eu queria passar para a Beth, ela falar um pouquinho da nossa família e de algo que ela escreveu há algum tempo. Pela graça de Deus. Eu nasci no Canadá e filha de holandeses. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria ser enfermeira. Mas meus pais achavam que eu deveria ir para uma faculdade cristã primeiro. E escolhemos uma nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, lá no Brasil, aqui no Brasil, Solano quis fazer seminário nos Estados Unidos, mas para ir para o seminário ele tem que ir para a faculdade primeiro. Aí ele deixou a faculdade em Recife e foi para os Estados Unidos. E lá ele achou uma canadense holandesa e pediu ela para sair, depois para namorar, e disse que ia voltar para o Brasil, estava namorando para casar, e se eu não quisesse ir para o Brasil, então era melhor desistir logo. Então eu olhei para ele e disse, eu vou. E nós nos casamos um ano antes dele se formar, depois fomos para o Brasil e tivemos 4 filhos lá em Recife, fomos para Manaus, depois viemos para cá. Os filhos todos acharam alguém para serem os seus companheiros e agora tem 2 no Canadá, um nos Estados Unidos e um em Camboja, e os 12 netos estão com eles. Então, há 20 anos atrás, nós completamos bodas de prata. 20 anos atrás. Bom, Beth já entregou o ouro ao bandido quando ela disse que eu sou de Recife, então vocês já tinham percebido pelo sotaque. Agora, uma gringa falando português com sotaque nordestino é bem interessante, né? E então, quando nós fizemos bodas de prata, Beth escreveu, tivemos um culto de ação de graças e ela escreveu um poema que ela vai ler agora. E li aqui, na frente da igreja, e tem algumas pessoas que ainda me perguntam algo que eu vou revelar depois. Eu sou feliz. Ostento um novo anel na minha mão, prata e ouro
lado ao lado vão, testemunhando a nossa união. 25 anos e ainda sou feliz. A juventude se foi, a beleza também. A saúde diminui, não vejo mais bem. Mas não estou chorando, nem lamentando. É um privilégio continuar caminhando com você, com Deus nos guiando. Fui à procura das lembranças do tempo em que nos casamos. Olhei os álbuns que guardamos, assinaturas e imagens de amigos e parentes, convites, cerimônia, a lista dos presentes, utensílios e móveis, balança de banheiro, toalhas e lençóis, louças e dinheiro. Vi que o tempo não os poupou, além de nós mesmos, muito pouco sobrou. Só alguns enfeites e objetos que pouco usei, mas saleiros e pimenteiros aos montes encontrei. E foi na contemplação do jogo feito de cristal que vi a comparação com nossa vida conjugal. As estampas refletem nossas bodas de prata. Do cristal transparece o que sonhamos nesta data. O alvo deste saleiro é o que me represento. O escuro pimenteiro com você aparenta. Eu canadense, você brasileiro. Eu saleiro, você pimenteiro. Um ao outro complementa. Somos um par que representa o sabor do divino amor. Eu era loira, você moreno. Eu preocupada, você sereno. Eu da fazenda, você urbano. Eu do norte, você sul-americano. Eu era simples, você sofisticado. Eu retraída, você animado. Eu nervosa, você equilibrado. Eu emotiva, você ponderado. Eu do frio, você do quente. Eu medrosa, você valente. Eu sonhadora, você realista. Eu conformada, você ativista. Você do sul, eu do norte. Eu mais fraca, você mais forte. As pessoas olhavam. Será que vai dar? Aqueles dois deveriam ser par? O tempo foi passando, fomos juntos andando. Você liderando, eu acompanhando. Lado ao lado, continuamos ficando. Bete Solano, Solano e Bete. Sou Bete de Solano, você Solano de Bete. Você é meu marido, mas também meu irmão. É este o segredo da nossa união. Qual é o segredo? Porque estamos contentes, pois, apesar de sermos tão diferentes, somos felizes, porque nós somos crentes. Somos filhos do mesmo Deus, guiados na mesma direção pela divina mão, com luta e oração. Na salada da nossa vida, teve vez que o sal faltou. Teve hora que a pimenta exagerou. Em momentos em que a comida estragou. Às vezes a sopa salgada ficou, a carne tão dura que nem a pimenta aguentou. Então voltamos ao livro de receitas e algumas comidas deliciosas foram feitas. O despenseiro divino esteve sempre aí, mostrando receitas saborosas para você e para mim. Eu canadense, você brasileiro. Eu saleiro, você pimenteiro. Com você, precioso parceiro,
Eu quero ser salpimenteiro, para juntos sermos um só tempero, espalhando o sabor do divino amor. Não dá para resistir, né? E então, a gente está falando da esposa mais do que auxiliadora. E é exatamente isso que nos leva àquele texto que é extremamente conhecido, lá de Provérbios 31, 10 a 31. Né? E nós não encontramos aqui nenhum traço de uma mulher frustrada por causa das obrigações e deveres na família, mas uma pessoa que se empenha alegremente nas atividades diárias. Nós não conseguimos ver aqui nesse trecho o retrato de alguém impedida no desenvolvimento de suas habilidades intelectuais, mas uma pessoa, uma esposa que rege muito bem cada espaço, esfera de atividade que cai em suas mãos, e alguém que também está ativamente procurando as atividades, as oportunidades de desenvolvimento, né? Houve um fabricante de computadores que ainda existe, mas quando ele saiu com um computador pessoal, ele veio com um slogan em inglês, a Apple, né? E o slogan da Apple era "The power to be your best". E isso significa o poder de fazer com que você seja o melhor de si mesmo. Aquela geringonçazinha ali dava a você, empoderava você, para usar uma palavra também bem contemporânea, de você poder fazer coisas que você não podia fazer antes, mas que estavam dentro de você, seus talentos. E é exatamente isso que eu vislumbro aqui nesse trecho de Provérbios 31, 10 a 31. Uma mulher e esposa que é valiosa. Beth, você pode ler o versículo 10? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então, esse trecho sobre a mulher começa falando de como ela é valiosa. Mas, às vezes, a gente começa a ler daí e se esquece do prefácio que nos leva até essa descrição da mulher, que é a partir do versículo 1, que está falando aqui do homem. Beth poderia ler ou dar algumas palavrinhas sobre isso. Então, começa palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. E é ela que está falando nesse texto, não é o homem, é ela que está dando as dicas. E aí ela diz que ele vai ter cuidado com as mulheres levianas, ter cuidado com a bebida, porque vão desviá-lo do propósito de vida dele como rei, que ficam nos versículos 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. O rei recebe esse comissionamento também, e agora a mãe dele passa a falar daquela que vai ser a sua esposa. Pensem direitinho, é a sogra, gente, que está fazendo essa exposição, dando valia àquela que vai ser a sua nora, né? Nada daquele embate aí entre esposa e sogra. Então ela é valiosa no versículo 10, ela é confiável. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela é benevolente no versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela é operosa nos trabalhos manuais.
busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é inteligente na busca dos melhores recursos para o lar. E como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ela é madrugadora, acorda cedo. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. A tarefa às suas servas é exatamente o próximo ponto. Ela é pronta a delegar. Então aqui nós temos uma descrição de uma mulher e esposa que é conhecedora de atividades comerciais. Ela vende, compra e investe, no versículo 16. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela é forte e prioriza o cuidado com o físico. Faz academia. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela é uma trabalhadora responsável, no versículo 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela é tecnicamente habilidosa. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Sensível às necessidades dos demais, no versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. E aí ela já está ajudando naquilo que a mãe deu como uma das metas dele. É precavida, versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Elegante, 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela é uma fonte de respeito para a sua família da parte de outros. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela é perspicaz nas oportunidades de negócios. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. Ela é confiante e íntegra. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Sábia e educadora, no versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Diligente, no 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Reconhecida e respeitada por sua família, no 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo... Ela é singular, única, inigualável, 29. Enganosa é a graça e vão a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela é autêntica, versículo 30. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Finalmente, ela é uma mulher que é reconhecida e respeitada, não somente pela família, mas pelos de fora, no 31. Eu já li isso. Você lê de Foi. novo. Ok. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Então, gente, quando a gente lê essa descrição aqui, não parece que ela foi escrita há 900 a 700 anos antes de Cristo, por aí, né? A compilação desses provérbios está mais ou menos nesse intervalo de datas. Parece que foi escrito descrevendo uma mulher empreendedora dos nossos dias. Então, esse slogan que aquela empresa colocou, the power to be your best, né? A habilidade de você ser o melhor de si mesma. E a ideia era que aquele produto era tão avançado, fácil de operar, que você podia extrair dele potência para desabrochar em toda a sua criatividade e habilidade, tornando-se para todos o melhor que você pode ser. E isso aqui vem de Deus. A gente poderia até mudar um pouquinho o slogan, em vez de power to be your best, the power to be
her best, o melhor, para que ela possa ser o melhor dela mesmo. Porque é evidente que ela desenvolveu todo o potencial e talentos, ela é reconhecida e elogiada por suas ações, pela forma de vida dela. E qual é o segredo dessa mulher? É que ela está no meio de um relacionamento ordenado por Deus e ela sabe disso. Ela é parte de uma instituição criada por Deus, a família. E ela vive cada momento de sua relação conjugal na plenitude das suas habilidades, dos dons que Deus a ela. E como consequência, nós temos the power to be his best. Ela é aquela que faz com que o marido possa ser o melhor de si mesmo também. Porque nós encontramos aqui referências ao esposo. E essa mulher está funcionando como poder por trás do seu marido, possibilitando que ele seja o melhor que pode ser. Versículo 23, nós lemos: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Agora, por outro lado, o marido é também apresentado como sendo a fonte poderosa de encorajamento por trás dessa mulher, de tal maneira que ela dá o máximo de si. Ele confia nela, o coração do seu marido confia nela. Ele reconhece que ela é única e a bênção que ela é para ele próprio e para a família, de tal maneira que a gente poderia ainda mudar um pouco mais o slogan, the power to be their best, o poder para ser eles conjuntamente o melhor deles mesmos. Todas essas ações que descrevem essa mulher e o seu esposo tem sido cuidadoso para não restringir o seu desenvolvimento, a sua criatividade e o seu processo de aprendizagem. E essa é uma atitude que foi passada aos filhos. E os filhos respeitam essa mulher e a louvam. E nesse sentido, esse trecho da palavra de Deus, que a gente sempre olha como uma diretriz para as esposas, mas é tanto para esposos como para esposas. Um relacionamento fundamentado em Deus, respeitoso. Ele não vai restringir indevidamente, não vai diminuir, não vai frustrar, será cheio de encorajamento mútuo, de respeito, de incentivo, de tal forma que cada um dos lados terá a possibilidade de ser o melhor de si. E é esse tipo de casamento que nós projetamos e pelo qual oramos. Um que tenha um relacionamento de companheirismo, é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Mulher virtuosa, seu valor excede o de finas joias. E a aproximação de tudo isso vai quando há enquadramento nas diretrizes que Deus nos dá na sua palavra. Que Deus possa abençoar nossos lares, nossas vidas, nossas escolhas, nossas esposas, nossos esposos, e que nós nos convençamos que não há nada melhor para nós do que aquilo que a palavra de Deus coloca como diretriz para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Pastor. Convidar os irmãos para ficarmos em pé e orarmos a Deus, encerrarmos este momento, agradecendo ao casal presbítero Solano e Dona Beth. Oremos a Deus com esta oração, encerramos a nossa escola bíblica dominical, convidando a todos para retornarem às 6h30, quando teremos o culto de adoração. Senhor, com certeza nós ficamos com o entendimento que ganhamos, que foi bom para nós sairmos da nossa casa nessa manhã e virmos até este lugar, encontrar com os nossos irmãos, adorar o Senhor e também termos uma aula de escola bíblica dominical sobre este assunto tão importante. Muito obrigado pela disposição e provisão que o Senhor tem de nos orientar.
Senhor, certamente ao ouvirmos a Tua palavra, certamente muitos de nós, talvez todos nós, sintamos a necessidade de investir mais em oração por nossas famílias, aqueles que são casados, sem direito algum de cobrar do outro, porque no casamento nós fomos colocados para fazer o bem ao outro. Então, em um momento assim, não é hora de cobrar do outro. Aliás, é hora de pensar o que nós estamos fazendo pelo nosso cônjuge para valorizá-lo. Eu sei que o pecado em nós provavelmente coloque na nossa mente: seu marido não é bom o suficiente, sua esposa não é essa mulher virtuosa. Mas certamente isso não vem de ti, Senhor. Certamente o que vem do Senhor é aquilo que o Senhor uniu, está unido. Aquilo que o Senhor ajuntou, que o homem não faça força para separar. Isso vem da tua palavra. Por isso, Senhor, ajuda-nos, faz-nos crescer. Não faz o nosso marido crescer, a nossa esposa crescer. Faz cada um de nós crescer. E então que a tua graça possa nos assistir de tal maneira que essa instituição chamada família fique um pouquinho mais debaixo das tuas palavras. É a nossa oração. Faz com que as nossas casas sejam núcleos de adoradores dirigidos pelo pai, pelo marido e acompanhado e incentivado e muito trabalhado pela esposa, pela mãe. Para que tudo fique sob a tua ordem, o missionário e aquela que está junto na missão. É a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, fortalece os nossos lares, Senhor. A rigor, todos os nossos lares são tremendamente carentes do teu fortalecimento. E talvez agora, com mais consciência, nessa manhã, talvez sim. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.